Estamos dando continuidade na nossa matéria de introdução ao Novo Testamento, página 21, o Novo Testamento e seus autores. Os autores do Novo Testamento podem ser apresentados da seguinte forma, segundo a mesma ordem que seus livros aparecem na Bíblia, que temos em nossas mãos, no caso, a Bíblia protestante, vamos colocar dessa forma, a Bíblia que nós temos como nosso cânon sagrado. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas, tá certo? Então, vamos citar aqui João duas vezes, porque além do Evangelho, ele tem as suas pequenas epístolas e tem também, evidente, o livro do Apocalipse. Primeiramente, Mateus foi um dos 12, aparecendo em todas as listas apresentadas pelos demais evangelistas. Seu nome, muito comum em tempos do Antigo Testamento, é uma contração do termo hebraico Matatias, que em hebraico significa presente de Yahvé. Era conhecido também como Levi, Marcos 2 e 14, talvez porque sua família mantivesse ligação com os levitas, provavelmente, e segundo o relato do próprio Mateus, era funcionário da administração romana, aquele cargo detestável da época que era um publicano, um cobrador de imposto. Possivelmente, durante o reinado de Herodes Antipas, governou a Galiléia entre 4 depois de Cristo até 35 anos de governo do Antipas, designando-se como publicano, um cobrador de imposto, Mateus 10 e 3. Os publicanos eram vistos com muito maus olhos pelos judeus, evidentemente, eram considerados traidores da nação porque estavam a serviço da força opressora da época, que no caso era o Império Romano, e cobrando justamente taxas e tributos dos seus patrícios. E todos tinham a ideia seguinte: todo publicano, cobrador de imposto, ele é extorsivo, ele cobra além do permitido até pelos próprios romanos. Por causa dos exageros que praticavam no ato da cobrança, conforme eu já estou dizendo, extorquindo do povo além do que era devido. E segundo alguns pesquisadores, Mateus trabalhava perto da cidade de Cafarnaum, ou Capernaum, né, ou Kfar-Nahum. Essa palavra Cafarnaum é Cafar, tenda, Naum, consolação, tenda da consolação. A coletoria de Mateus, digamos onde Mateus trabalhava, em Cafarnaum, entrando na cidade, ela fica bem do lado esquerdo. Hoje, atualmente, tem as ruínas de Cafarnaum. Já estive lá algumas vezes, as ruínas que estão ali do lado esquerdo da entrada principal da cidade. Hoje tem uma placa lá em Cafarnaum escrito a seguinte frase em inglês: The Town of Jesus, ou seja, a cidade de Jesus. Era um posto fronteiriço da estrada que ia do Egito até a Síria, local onde se encontrava quando foi chamado por Jesus para o grupo apostólico, no caso. Marcos 2, 13 e 14 e Lucas 5, 27 e 28, você vai encontrar essa informação do chamamento do Mateus. O Marcos, discípulo de Jesus, João Marcos, não pertencia ao grupo apostólico, como geralmente se pensa. O seu nome, uma mistura do hebraico e latim, uma prática comum entre as famílias judaicas do primeiro século da era cristã, misturar o latim com o hebraico. E o nome dele significa Yahvé mostrou a sua graça. O Lucas, tal como Marcos, Lucas não pertencia ao colégio apostólico, estamos falando dos autores do Novo Testamento, tá? Seu nome de origem grega, que literalmente significa iluminador, sendo responsável pela redação de nada menos do que 30% do Novo Testamento. O interessante é que Lucas é o único escritor bíblico que não era judeu, tá, gente? Segundo as informações de Eusébio de Cesareia, teria nascido na cidade de Antioquia, na Síria. Ele era médico, Colossenses 4 e 14, e historiador, Lucas 1, verso 13, deixa claro essa questão. Lucas ele foi um dos companheiros de Paulo durante suas viagens missionárias. Atos 20, verso 13, 21, verso 1, verso 7, verso 17. E é bem provável, gente, que o Lucas, além de companheiro de viagem, ele funcionava, vamos colocar essa forma aqui, como uma espécie de médico particular de Paulo. Aquele problema, digamos, físico que Paulo
possivelmente nos seus olhos, ele tem a partir de Atos 9, acreditamos que acompanhou Paulo por toda a sua vida. E Lucas, provavelmente, ele era, digamos, o seu médico particular que tratava justamente desse problema. É só uma linha interpretativa, uma linha de tradição também que aponta essa questão que eu falei para vocês. Segundo a tradição, ainda acerca de Lucas, teria morrido na Grécia com cerca de 84 anos de idade. João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, o menor, conforme Marcos 3:17. João foi um dos primeiros apóstolos de Jesus, seu nome Yohanan, deriva da língua hebraica, significava Yahvé tem sido gracioso. E segundo os pesquisadores, é possível que João tinha sido um dos seguidores de João Batista, bem provável. João capítulo 1, verso 35 e 40, deixa insinuado essa informação. Caso isto tenha sido verdade, ele foi, antes de ser chamado pelo Senhor, era discípulo de João. Mas isso é incerto, deixando bem claro essa questão. O certo é a natureza explosiva que tanto João quanto seus irmãos tinham, sendo chamados por Jesus de Boanerges, ou seja, filhos do trovão, conforme Marcos 3:17. Interessante que esses filhos do trovão, e João era um deles, era, digamos, de temperamento explosivo, sanguíneos por natureza, por assim dizer. Foi ele que pediu para que o Senhor mandasse fogo dos céus para consumir os samaritanos. Jesus o repreende. Mas a convivência com Jesus, é bom a gente citar isso, ela mudou totalmente a natureza, a personalidade, o temperamento do apóstolo João, que ele acaba sendo conhecido ao final da sua carreira como apóstolo do amor. Olha só que a convivência com Jesus não causa nas pessoas. Bom, talvez por causa de alguns incidentes envolvendo ele, como registrado em Lucas 9:49, também Marcos 9:38, João, o discípulo amado, João 19:26, ele é citado assim, pastoreou durante muito tempo a igreja de Éfeso, onde, depois de vivenciar as duras experiências no exílio em Patmos, tá? E de redigir o livro do Apocalipse. Morre, segundo a tradição cristã, morreu de morte natural, com cerca de mais de 100 anos de idade. É datado da morte do apóstolo João. E quando ele morre de morte natural, é justamente uma promessa que Jesus havia feito até o mesmo. Ele não morreria martirizado como os demais foram. Paulo foi, Mateus foi, Marcos, enfim, todos os apóstolos foram martirizados, excetuando João, morrendo de morte natural. Página 23, é um outro escritor, estamos tratando dos escritores do Novo Testamento, tá? O Paulo. Bom, dispensa comentários, né? Nascido na cidade de Tarso, Atos 21 e 39, uma província do Império Romano localizada na região costeira do sudoeste da Ásia Menor, que no caso é a Turquia. Paulo de Tarso, como era conhecido, é um dos escritores sacros cujo conhecimento de sua vida e ministério é praticamente todo o conhecimento que temos acerca do desenvolvimento do próprio cristianismo. Interessante que a história de Paulo, essa citação que eu fiz agora se confunde, é a citação de Champlin até inclusive. A história de Paulo, como eu estava falando, ela se confunde com a própria história do cristianismo primitivo. Entende-se cristianismo a partir de Atos 2 até, digamos assim, a destruição de Jerusalém no ano 70. O Paulo atuou ativamente naquelas cercanias, o que não dizer de suas viagens missionárias, o que não dizer das epístolas, das doutrinas dissecadas, aplicadas, ensinadas à igreja, o que não dizer também acerca de tudo aquilo que Paulo fez enquanto pessoa, não só aquilo que ele escreveu, mas enquanto pessoa, o pastor Paulo, digamos, o evangelista Paulo, o mestre Paulo, o líder Paulo. A obra que esse camarada fez ecoa na eternidade com toda certeza. Então, por isso que, segundo Champlin, a história de Paulo ela se confunde com a própria história do cristianismo. O seu nome hebraico, Shaul, é o termo Saul, no caso, né? Saulus em grego, ou Paulum em latim, significa literalmente pequeno ou de pequena estatura. Talvez uma referência, uma referência ao seu aspecto físico.
Apesar de não sabermos quem foram seus pais, a expressão instruída aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei, está em Atos 22:3, Lucas registrou isso, sugere que seus progenitores, os seus pais, tenham sido judeus devotos. É bem sugestiva essa informação. É em Atos 23:16 e Romanos 16:7 que encontramos referência a alguns dos seus parentes. Antes de sua conversão a Cristo, Paulo tornara-se implacável perseguidor dos cristãos, não poupando mesmo as mulheres. Nós conhecemos muito bem a história de Paulo, a crueldade com que ele agia, antes da conversão, evidentemente, e depois da conversão dele, eu penso assim, a mesma resiliência, a mesma tenacidade, o mesmo esforço, o mesmo empreendimento de força com que ele perseguia, agora é a mesma forma com que Paulo é um defensor do cristianismo e se tornando, acho que não tem medo de errar nisso aqui, o maior defensor do cristianismo daquelas épocas, daqueles dias, foi o apóstolo Paulo. Não temos dúvida disso. Mais à frente, evidentemente, voltaremos a falar dele. Bom, Tiago, um outro escritor, autor da obra menos doutrinária de todo o Novo Testamento, o Haley, ele cita isso, fato que dificultou até sua entrada no cânon sagrado. Tiago escreveu sua epístola em Jerusalém, em algum momento entre 45 e 48, e seu nome, uma tradução através do latim diácono, da palavra grega Iacobos, que significa justamente Jacó. O Novo Testamento cita 4 personagens com o nome de Tiago. 4 personagens aparecem com o mesmo nome de Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, Marcos 1:19. Um dos 12 apóstolos, Marcos 3:17. Tiago, filho de Alfeu, Marcos 3:18. Tiago, pai de Judas, o apóstolo, não Iscariotes, Lucas 6:16. E finalmente Tiago, irmão do Senhor Jesus, Marcos 13:55, Marcos 6:3 e Gálatas 1:19. Deixando de lado as teorias pertinentes ao parentesco exato de Tiago, elas serão citadas em algum momento oportuno aqui ainda nas nossas próximas aulas. A maioria dos estudiosos concorda em identificar esse Tiago como sendo o irmão de Jesus. Esse Tiago, o escritor da epístola, tá certo? O Tenney, ele cita isto. Na relação dos irmãos do Senhor, Tiago aparece sempre em primeiro lugar, o que indica ser ele o primogênito de José e Maria. Sugere que Tiago tenha se convertido mediante uma aparição especial de Jesus após a sua ressurreição, tornando-se, anos depois, um dos líderes da igreja de Jerusalém. Atos 15:13 deixa claro a sua liderança. E segundo o historiador Flávio Joséfo, Tiago morreu apedrejado em Jerusalém, tá? No ano 62 depois de Cristo, por ordem do sumo sacerdote da época, que era um tal de Anano, que decreta, digamos assim, a pena de morte, pena capital para Tiago, em 62. Outro escritor é o Pedro, filho de Jonas, irmão de André, recebeu de Jesus a alcunha de Pedro, tá? Marcos 3:16, que em grego é Petros e significa literalmente pedregulho, pequena pedra ou simplesmente seixo. O local de nascimento dele é Betsaida, uma cidade da Galileia, na costa oriental do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, e a 4 quilômetros da cidade de Cafarnaum, é bem próximo a Cafarnaum, inclusive. Como quase todos os demais apóstolos, esse Pedro aqui era um pescador, e nós conhecemos o Pedro que prega no Pentecostes, o Pedro que nega Jesus. A história dele é bem documentada no Novo Testamento. Um outro autor é Judas, autor da menor obra de todo o Novo Testamento, apenas 25 versículos. Judas em hebraico significa louvado. E assim como Tiago,
deve-se fazer a devida distinção, claro, entre esse escritor e outros personagens com o mesmo nome, uma vez que o Novo Testamento menciona 6 pessoas com o nome de Judas. E esse Judas, apenas lembrando, não era o Iscariotes, evidentemente, era um autor dessa formidável pequena epístola do Novo Testamento.